Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, à primeira vista, parece simples, mas que os materiais que recebemos transformam em algo bem mais profundo. A ideia de fala torpe. Uhum. E o ponto de partida aqui já é uma provocação. Não estamos falando só de palavrão, né? A discussão que nos é proposta é sobre um tipo de comunicação que, de alguma forma, adoece a alma. Exato. A perspectiva que esses textos trazem é que a linguagem não é um campo neutro. Ela é descrita como um território espiritual. Território espiritual. Isso. Ou seja, nossas palavras ou estão construindo algo bom, edificando, ou estão, de alguma maneira, contaminando o ambiente e a nós mesmos. Não parece existir meio termo. E é por isso que a nossa missão aqui é desvendar o que seria exatamente essa linguagem suja. Vamos explorar as raízes hebraicas e gregas desse conceito para entender o peso que ele carregava. Sim. E o mais interessante, como ele se manifesta hoje, muitas vezes de forma sutis, escondido atrás de coisas como humor ou até de uma suposta autenticidade. E esse é o ponto-chave. A análise que as fontes propõem vai muito além da lista do que não pode ser dito. Ela nos convida a olhar para a intenção, para o espírito por trás da piada, do sarcasmo, da verdade dita na lata. É um exame de consciência bem mais profundo. Bem mais criterioso, com certeza. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. A jornada começa lá no Antigo Testamento com a visão hebraica da palavra. Os textos destacam um conceito que eu achei fascinante. A palavra davar. Davar é fundamental para entender tudo isso. Porque não significa só palavra, né? É também coisa, ação, evento. Falar, para esse pensamento, era quase como criar uma realidade. Exato. É uma percepção de que a palavra tem peso, tem substância. Não é algo místico, no sentido de mágica, sabe? Mas é uma profunda consciência moral e espiritual. Entendi. Quando você fala algo, você libera uma força no mundo. Uma força que pode curar ou ferir, construir ou demolir. Por isso a linguagem era tratada com tanto cuidado. E tem uma citação de Provérbios que a análise usa e que resume isso de forma brutalmente direta. A morte e a vida estão no poder da língua. É uma frase com um peso enorme. Nossa, muito. Colocar vida e morte na ponta da língua. Totalmente. E a base para essa ideia está no conceito hebraico de coração, o lev. Para eles, o lev, não era só o lugar dos sentimentos, como a gente pensa hoje. Não. Não. Era o centro de comando do ser humano. A vontade, o intelecto, as intenções. Era o eu verdadeiro. E é daí que vem aquela fala de Jesus que a boca fala do que está cheio o coração. Agora faz todo sentido. Exatamente. A palavra não é só um som, é um diagnóstico. Ela é o coração se tornando audível. Perfeito. A fala é o coração se tornando público. Ela não cria o que está dentro, ela revela. E no momento em que essa revelação acontece, ela gera um impacto no mundo e, consequentemente, uma responsabilidade moral para quem falou. Ok, essa visão hebraica é muito poderosa. Mas as fontes não param aí, né? Elas nos levam para o mundo greco-romano, que tinha uma vibe completamente diferente. Como essa ideia se encaixou lá? Essa transição é crucial. No mundo grego, existia a palavra aiskros. Ela se referia a tudo que era moralmente feio, vergonhoso, que feria a dignidade publicamente. Tipo uma indecência pública, então. Isso. Não precisava ser ilegal, bastava ser degradante. Era algo que causava repulsa na comunidade. Entendi. E o que o apóstolo Paulo faz de forma genial, segundo a análise, é pegar essa raiz, aiskros, e criar o termo aiskrologia, que podemos traduzir como discurso vergonhoso ou fala torpe. Aiskrologia. Exato. E quando ele escreve aos cristãos de Colossos, uma cidade mergulhada nessa cultura, e diz abandonem a aiskrologia, o recado era um choque cultural. Imagino.
E o que isso significava na prática para o cidadão comum de Colossos? O que ele tinha que parar de fazer? Significava uma mudança radical no dia a dia. As fontes detalham que isso implicava, por exemplo, em parar de contar ou rir de piadas com conotação sexual explícita. Que devia ser super comum, né? Super comum nos banquetes, no teatro. Significava também abandonar o sarcasmo cruel, a zombaria que humilhava o outro, que era quase um esporte social. Era um chamado para que a fé deles transformasse a maneira como eles interagiam na segunda-feira. Isso já começa a ficar mais próximo da nossa realidade. Porque aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Como esse conceito antigo aparece hoje. A argumentação dos textos é que a axiologia moderna raramente anda por aí com uma placa dizendo "sou suja". Ela usa disfarces. E o primeiro, e talvez o mais eficaz, é o humor. Tem uma frase na análise que me pegou. O pecado muitas vezes entra rindo. Essa observação é muito cirúrgica. Os textos exploram essa cumplicidade que muitas vezes existe entre o riso e aquilo que nos diminui moralmente. E quais seriam os exemplos? A ação do nosso cotidiano. A piada de duplo sentido, aquele comentário brincalhão mais maldoso sobre a aparência de alguém, um meme que parece engraçado, mas que planta uma imagem suja na mente. É aquela piada que alguém encontra na mesa do almoço no trabalho, né? Ninguém quer ser o chato que não ri, mas fica aquele clima estranho no ar depois. Exatamente esse. Aquela sensação de que algo foi violado. É esse o tipo de poluição de que estamos falando. É isso. E a desculpa padrão, como a gente sabe, é sempre, é só uma brincadeira, não leve a mal. Mas o argumento apresentado aqui é que essa justificativa não anula o dano. A intenção não cancela o efeito. De jeito nenhum. Se a mente de quem ouviu foi poluída, se a dignidade de alguém foi arranhada, ou se um pensamento impuro foi estimulado, a palavra já cumpriu sua função destrutiva. O riso, nesse caso, funciona como um anestésico para a consciência. Eu quero levantar outro ponto que as fontes trouxeram e que me pegou de surpresa. A ideia da autenticidade. Esse é ótimo. Porque hoje em dia, falar o que vem à cabeça, com palavrão e tudo, muitas vezes é visto como um sinal de ser genuíno, real. Mas os textos aqui viram isso de cabeça para baixo. Viram completamente. Eles confrontam diretamente essa justificativa do eu sou assim mesmo, falo o que penso, ou do Deus conhece meu coração, não liga para minha boca. E qual é a contraproposta? A contraproposta é que um coração que está sendo verdadeiramente transformado, governado pelo Espírito, vai se manifestar em uma língua que também aprende a se submeter a esse governo. Então, a autenticidade cristã, por essa ótica, não seria expressar a nossa natureza caída sem filtro. Não. Mas sim lutar para que a nossa fala reflita a nova natureza que, segundo a fé, foi recebida em Cristo. Perfeito. A linguagem, nesse caso, não é um detalhe periférico. Ela se torna um termômetro do nosso estado espiritual real. É um dos principais campos de batalha onde essa transformação interna se torna visível. E a análise vai ainda mais fundo, para um território que eu achei o mais sutil de todos. A chamada linguagem espiritual contaminada. Sim. Minha primeira reação ao ler foi: como assim? Como uma fala que usa termos bíblicos, um vocabulário religioso, pode ser classificada como torpe? E essa é uma questão fundamental. O que os textos argumentam é que o veneno aqui não está nas palavras em si, mas no espírito por trás delas. É o uso de uma linguagem aparentemente santa para fins profanos. Como o desprezo, o sarcasmo... Exatamente. A humilhação do outro. Peraí, isso é uma virada de chave. Porque muita gente usa a honestidade brutal como uma medalha de honra. Eu falo a verdade na cara, doa quem doer. Pois é. Mas por essa ótica, essa verdade pode ser tão tóxica quanto uma mentira. É a intenção e o espírito por trás da palavra que a definem como limpa ou suja. Exatamente. A análise dá exemplos muito concretos. Dizer, aquele irmão é muito espiritual, mas com um tom de ironia que na verdade quer dizer, ele é um falso, um exibido. Nossa. Ou usar a própria Bíblia para atacar e diminuir alguém. A conclusão que um dos textos apresenta é devastadora. A verdade dita sem amor também suja o ambiente espiritual.
Uau! Ela pode até ser factualmente correta, mas se o objetivo é esmagar e não restaurar, ela se torna uma arma e, portanto, uma forma de aiscrologia. Isso muda tudo. E não para por aí. Os materiais apontam outras duas áreas de perigo. A primeira é a fala que revive o pecado com prazer. O que seria isso? Basicamente, é falar sobre erros passados, seus ou de outros, não com arrependimento ou como um alerta, mas com uma espécie de nostalgia ou como forma de entretenimento. Tipo, se gabar do passado? Quase isso. Sabe, aquele testemunho que se demora em detalhes gráficos e desnecessários da vida de pecado, quase com brilho no olhar? Ou aquela roda de amigos relembrando loucuras do passado com um tom de aventura? Do que o texto chama de vergonha santa é um sinal de alerta. Entendi. Indica que talvez o pecado antigo ainda exerça um certo fascínio, um certo poder sobre a memória e o coração. A outra área mencionada são as conversas privadas. Os grupos de WhatsApp, os memes com segundas intenções, as fofocas que ninguém mais vai ouvir. O que isso revela, segundo a perspectiva apresentada, é uma mentalidade de performance. É a ideia de que nosso comportamento muda dependendo da audiência. Somos santos em público. É, mas no privado do grupo de amigos a linguagem é outra. A questão levantada é: para essa visão de mundo não existe um espaço privado fora da presença de Deus. A verdadeira integridade se mede aí, então. Justamente. No que falamos quando achamos que só as pessoas de confiança estão ouvindo. Ok, o mapa da fala torpe é bem mais amplo e complexo do que eu imaginava. Cobre desde a piada de mau gosto até a verdade usada como arma. Diante de tudo isso, qual é o caminho oposto? Qual é a alternativa? A alternativa não é apenas o silêncio ou uma lista de palavras permitidas. É uma proposta ativa, que os textos chamam de linguagem redentora ou linguagem governada pela graça. Linguagem redentora? A passagem central citada é de Efésios 4:29, que orienta a não sair da boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então o foco muda completamente. Não é só sobre o que eu não devo dizer, mas sobre uma pergunta ativa. O que eu posso dizer agora nesta situação para construir algo bom? Perfeitamente, para abençoar quem está me ouvindo. E isso tem implicações muito práticas. Por exemplo, Significa, por exemplo, aprender a ficar em silêncio quando falar só pioraria a situação. Significa aprender a arte de corrigir sem humilhar, de confrontar um erro sem destruir a pessoa. é desenvolver um filtro no coração, não apenas na boca. Exato. Mas, sendo prático, isso não corre o risco de criar pessoas artificiais, meio robóticas, que só falam jargão de igreja e perderam a espontaneidade? Essa é uma objeção importante e os textos abordam isso. A ideia não é criar um personagem. O argumento é que a santificação da fala é uma consequência natural da santificação do coração. Não é um comportamento aprendido, mas um reflexo. São tão cheios de coisas boas, de graça, de amor, de paz, que a boca naturalmente começa a transbordar isso. É uma transformação de dentro para fora. Entendi. Então, amarrando tudo isso, a grande ideia é que abandonar a fala torpe não é um mero exercício de força de vontade, de morder na língua. Não mesmo. É um sintoma, um fruto de uma mudança interna muito mais profunda. É isso. A lógica apresentada é que quando o coração está fascinado pela beleza e pela santidade de Deus, ele simplesmente perde o apetite por aquilo que é sujo, baixo, inútil. A língua muda porque o desejo mudou. Exato. A língua que antes talvez fosse um instrumento de vergonha ou destruição se torna naturalmente um instrumento de vida. E no fim das contas, me parece que tudo se resume a uma questão de coerência e de senhorio. A análise conclui com uma imagem poderosa. A boca que canta louvores a Deus no domingo não pode ser a mesma que espalha veneno ou lixo moral na segunda. Reconhecer o senhorio de Cristo sobre a vida inteira inclui necessariamente entregar a Ele o controle da nossa língua. Exatamente. E para uma reflexão final, os materiais nos lembram da advertência de Jesus de que seremos cobrados por toda palavra ociosa ou inútil. Uau! Isso é assustadoramente profundo, porque mostra que a avaliação divina vai muito além do que é obviamente pecaminoso.
Uma palavra não precisa ser um xingamento para ser julgada. Ela pode ser simplesmente vazia, fútil. Uma perda de tempo e de fôlego que não construiu nada. Exatamente, que não construiu absolutamente nada. Deus, nessa visão, avalia não só o conteúdo, mas a intenção, o tom e o efeito de tudo que falamos. Nossa, isso deixa a gente com muito o que pensar. Sim, e talvez a provocação final para quem nos ouve a partir de tudo que discutimos seja esta. Para além do que é obviamente ofensivo ou malicioso, que tipo de palavras vazias ou inúteis preenchem as conversas do dia a dia e de que maneira essas palavras, mesmo parecendo inofensivas, estão silenciosamente moldando quem estamos nos tornando?